Um outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 coroas. O grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo. Apocalipse, capítulo 12, versículos 3 e 9. Demônio, Satanás, Satã, Lúcifer, Beuzebu, anjo rebelde, príncipe das trevas, serpente maldita. O Tome Ciência discute hoje o chefe dos demônios, o diabo, no imaginário cristão e na história. No Departamento de História da Universidade de São Paulo, nosso repórter Yuri Brancoli ouviu o professor Carlos Roberto Nogueira. Professor, como é que se estrutura a figura do demônio no Ocidente? Quais seriam as origens dessa figura? Em relação ao diabo, há que entender que ele é um produto da nossa civilização cristã ocidental. Ou seja, anteriormente à existência do cristianismo, nós temos algumas entidades, algumas divindades, melhor dizendo, que podem ser, com um esforço de imaginação, entendidas como o diabo, mas não são o adversário da divindade. Agora, com o cristianismo, né, ao contrário do próprio judaísmo, né, a divindade é totalmente boa. Agora, como conciliar uma divindade totalmente boa, né, com a queda do homem e com o juízo final? Então, fazia necessário a criação da figura da entidade maligna. É claro que essa entidade não surge do nada, mas surge a partir dos relatos das próprias divindades que os hebreus entraram em contato e que eram consideradas maléficas, né? A partir daí vai se formando a figura do diabo. Uma figura, a princípio, né, que justificava, de um lado, né, a queda do homem, o seu sofrimento e a vinda de Cristo. Acontece que a igreja otimista, né, acreditando que o homem venceria o diabo, etc., cada cristão convertido era um diabo a menos, fica esperando a vinda de Cristo e o Cristo não vem. Então começa a indagação. E essa indagação é importantíssima para se entender o desenvolvimento posterior. Ou seja, o mundo é cristão. Pelo menos, entre aspas, o mundo oficialmente era cristão, o mundo ocidental. Mas, ao mesmo tempo, o mal continuava acontecendo. Então, o diabo devia estar agindo com uma espécie de quinta coluna cristã. É isso que vai amplificando o poder do diabo e o tornando uma figura importantíssima. Importantíssima ao ponto do final da Idade Média, com a peste negra, as crises, a luta entre diversos papas pelo poder da igreja, né, o diabo ser a principal figura, a figura que campeava, digamos assim, no horizonte da cristandade, enquanto que Cristo ficava ao fundo, com a imagem esquecida, ou pelo menos difícil de ser alcançada e entendida, enquanto que o mal era o onipresente, o todo-poderoso. A situação vai mudar radicalmente quando a igreja, ou a religiosidade, melhor dizendo, deixa de ser um assunto coletivo, para ser um assunto individual. Isso é com o iluminismo, com a Revolução Burguesa, nós vamos ter uma interiorização, digamos assim, da religiosidade. Então é aí, e com o advento da ciência, etc., que tudo aquilo que fazia parte dos chamados, pejorativamente, mitos, né, da igreja, o mito dessa igreja que povoava o mundo de superstição e trevas, passa a ser visto sobre uma outra ótica. E aí, e principalmente via o romantismo, Satã é recuperado, ou seja, o diabo não deixa de ter importância, só que ele passa a ser visto dentro de uma outra ótica, a ótica do grande rebelde, daquele que se atreveu a rebelar contra uma divindade toda poderosa, se atreveu a conhecer e se propôs a fazer o homem conhecer através dele. Aí nós temos o Fausto de Goethe, e é aí que o diabo ganha todo o seu lado romântico, o seu lado poético, o que não deixava de ter na Idade Média, mas não era explícito. No romantismo, ao contrário, o lúdico com o mal, o lúdico com o diabo, o brincar com o mal, né, passa a ser uma condição de rebeldia, uma condição de afirmação como homem. É o que vai fazer, a partir do romantismo, os
artistas principalmente, vão fazer constantemente, né? Ou seja, de Goethe, de Byron até Mick Jagger, na atualidade. E o diabo? De onde ele vem? A que tipo de necessidade humana responde essa ideia de tentador, de provocador? O Tome Ciência ouviu o professor da Pontifícia Universidade Católica, o filósofo e psicanalista Renato Mezan. Professor Renato, que funções a figura do diabo vai ter dentro do imaginário cristão? A gente pode dizer o seguinte, que uma figura como o diabo, não é, ela representa a cristalização de fantasias, de tendências, de desejos, de angústias, não é, próprias ao ser humano em geral, né? E no caso específico do diabo cristão, próprias a essa civilização na qual o diabo foi inventado, né? Agora, como produto da imaginação, ele traz as marcas de algumas tendências dessa imaginação e que no caso do diabo, para mim, parecem ser principalmente ligadas ao medo, né, e à sexualidade. O diabo é uma figura que persegue, que é uma figura que tenta, e a forma dessa tentação é através dos dois grandes eixos, se você quiser, não é, que organizam a vida mental, a vida emocional do ser humano. Por um lado a sexualidade e por outro lado o narcisismo, né? O que é que o diabo promete a quem o seguir, né? Mulheres, riqueza, glória, etc., né? Quer dizer, de um lado vantagens econômicas, poder, né? Coisas que um psicanalista veria como estando ligadas ao narcisismo, né? A área do narcisismo, e a figura do diabo é uma figura extremamente libidinosa, né? O próprio do diabo é a tentação sexual, né? A tentação da carne, né? Como os teólogos cristãos dizem, né? E o horror da figura do diabo, não é? Ele é proporcional ao medo que essas pessoas sentiam da sua própria sexualidade, né? Então é uma forma, um mecanismo de defesa muito comum, né? Não sou eu que sou um indivíduo libidinoso agitado por tendências as mais variadas, né? Isso não é meu, isso é provocado em mim por uma figura externa. A isso a gente dá o nome de projeção, né? Foi o diabo que plantou isso em mim. Então tenho que me purificar, tenho que afastar o demônio e por aí afora. Então, por um lado, tem esse tema da sedução, e por outro lado é o orgulho, né? O orgulho que está presente na própria origem bíblica da figura do diabo, né? E que está ligado à ideia de elevação, que é a história dessa figura do Satã, né? Originalmente não é uma figura diabólica, não é? Ele é simplesmente ele é o anjo que pretende subir acima dos demais, né, assim, e chegar até Deus, quer dizer, a figura do narcisismo, do orgulho por excelência. Então essa fragilidade narcísica do ser humano, que é capturado, né, pela sua própria vaidade e pelo que ele espera que os outros façam com essa vaidade, né, também é atribuído ao diabo. Ele funciona, se você quiser, né, o diabo como uma figura horrenda, horripilante, né? O diabo pega a tua alma, isso é muito sério, né? Para toda a eternidade você vai fritar. Quer dizer, é um negócio horrível, é a punição para toda a eternidade, né? É muito assustador, né? E esse susto é proporcional ao medo que as pessoas têm das tendências que são projetadas no diabo. Ela é a cobra do meu paraíso. Ela é a dobra do meu paraíso. Ela é a sobra do meu paraíso. Ela é a sombra do meu paraíso. Ela é a cobra. Ela é a cobra. Ela é a cobra. Professor Renato, a figura da mulher, quando se trata de assuntos do diabo, ela está sempre intimamente ligada a essa figura, ou como vítima preferencial, quando ela não é a própria cúmplice do diabo. Por que isso acontece? Porque os teólogos eram homens e projetaram o seu medo das mulheres e da sua própria sexualidade na figura do diabo, né? O diabo, aliás, tem um trabalho interessante do Freud que se chama Uma Neurose Demoníaca no século XVIII. E o Freud estuda uma situação na qual o indivíduo faz um pacto com o diabo. Acontece que ele era um pintor, esse indivíduo, e ele desenha o diabo, né, com o qual ele fez o pacto. E uma coisa muito curiosa é que o diabo do pintor em questão tem inúmeros seios. Quer dizer, claramente é uma figura também feminina, ou pelo menos andrógena, né?
Então, essa ideia de que o desejo sexual não nasce também no homem, como nasce na mulher, mas que ele é provocado no homem pela mulher, né, é uma das formas pelas quais os homens se protegem do seu desejo sexual, reprimem, dizendo, não sou eu que quero isso, é ela que quer. Né? E essa é uma tradição que vem desde a Eva bíblica, né, da Pandora grega, né, e de uma série de outros mitos e lendas que colocam a origem da sensualidade na mulher. Né? Há uma tradição bíblica que é aproveitada especialmente, acho que pelos junguianos, mas que começa nas elaborações judaicas dos primeiros séculos depois da era cristã, e que fala de uma personagem chamada Lilith. Né? Essa Lilith é o seguinte: se você olhar os primeiros capítulos do Gênesis, você vai ver que a história da criação do ser humano é contada duas vezes. Na primeira vez, né, no capítulo 1, está escrito que Deus criou o homem macho e fêmea, né, simultaneamente. E na segunda vez, no capítulo 2 e 3, essa é a história mais conhecida de que Deus fez o homem, depois tirou a costela. Então, essa contradição, né, entre as duas versões preocupou os exegetas judeus, né, desde o início, os cristãos também, e uma das formas de solucionar essa contradição foi supor que tinha havido duas mulheres. Segundo os talmudistas, os cabalistas, etc., teria existido essa primeira mulher, que se chamaria Lilith, e que era uma mulher extremamente ávida de sexo. Né? Razão pela qual o Adão, em suma, não aguenta a pressão dela, né? E pede a Deus que o livre dessa praga que é a Lilith. Né? E a Lilith, que seria essa primeira mulher, ela volta, né, aos homens de noite sob a forma de pesadelos e ereções e, enfim, sensações sexuais, para produzir excitação neles. Né? Toda a ideia de que alguma coisa que acontece dentro de você não é produzida dentro de você, mas é uma imposição exterior. O diabo é talvez a figura mais característica dessa tendência, né? Mas não é de maneira nenhuma única. E a mulher ainda hoje, né, em muitas perspectivas religiosas, é vista como a fonte do pecado, né? Explico melhor. O diabo vige dentro do homem, os crespos do homem. Ou é um homem arruinado, um homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum. Essa é a tese de Riobaldo Tatarana, o narrador filósofo do livro Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O diabo está dentro do próprio homem. Mas a ideia de um diabo como uma entidade em si, com imagem própria, com cheiro, voz e vontades, tem raízes profundas no imaginário cristão. Importada da Europa, a imagem do diabo chegou ao Brasil um tanto diluída, mas mesmo assim continua presente. Há pouco mais de um século, na cidade paraense de Ourém, seus 2.000 habitantes se viram envolvidos num estranho caso de possessão diabólica coletiva, com exorcismo, flagelações públicas, demônios à solta, almas errantes e profanação de cadáveres. Esse caso aparece num documento encontrado pela historiadora Maria Luísa Tutti Carneiro, que tem pesquisado em grande número de documentos os processos da Inquisição no Brasil, procurando manifestações de racismo. Maria Luísa Tutti Carneiro é pesquisadora e professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Professora Maria Luísa, o que foi que a senhora encontrou nessa garimpada de documentos atrás de dados para traçar a história da Inquisição no Brasil? Bem, eu estava pesquisando em Belém do Pará, na Cúria Metropolitana, e estava atrás de uma documentação sobre os estatutos de pureza de sangue, no sentido de averiguar a atuação de uma mentalidade, a persistência de uma mentalidade racista no Brasil colônia. E no meio da documentação referente à atuação da Igreja Católica no norte do Brasil, eu identifiquei um processo, aliás, bastante diferente no meio dos demais, que me chamou a atenção pelo fato de se referir
a um caso de exorcismo que havia acontecido em 1860 em um vilarejo de Ourém, próximo à cidade de Belém do Pará, envolvendo uma escrava, Martinha, e seria o vigário local, né, de Ourém, José Maria Fernandes, sendo o padre acusado de praticar exorcismo e a diaba Martinha de estar possessa pelo demônio. Esse padre, de comum acordo com a tal escrava Martinha, montaram todo um esquema de possessão. Esse esquema foi encenado frente a uma população que já tinha, ao nível da mentalidade, né, uma imagem do que era uma pessoa tomada pelo demônio, e passaram a rezar em conjunto, acreditando que, se isso não fosse feito, uma catástrofe tomaria conta da população, atingiria as plantações locais e a população passaria por graves períodos de fome, de doenças, né? Então, isso envolve duas coisas. Primeiro, que o diabo deveria ser expulso do corpo dessa escrava. E, segundo lugar, que não só ele deveria ser expulso, mas que esse fenômeno estava tomando conta do corpo de outras pessoas, né, apresentando quadros perante a população local não só de exorcismo, mas de exumação de cadáver, de rezas que passaram a ser feitas em períodos noturnos. Temos caso, por exemplo, em que uma das outras pessoas, também tomada por um dos demônios, que é o chamado Herodes, né? Esse que é o chamado Bentão. O Bentão é açoitado publicamente durante um cerimonial de exorcismo, e sendo que a população alegou estar sentindo cheiro não só de enxofre, mas essa pessoa possuía o ventre não só avolumado, mas mudando as feições, falando com voz rouca, quer dizer, apresentando todos os sintomas do que seria aquele indivíduo tomado pelo demônio, como é transcrito, por exemplo, nos processos inquisitoriais que ocorreram na França, por exemplo, a partir do século XV e XVI, quando as pessoas foram acusadas de bruxarias e feitiçaria. Mas, irmão Bertoldo, tu dizes muito desses demônios e de seus inúmeros ardis. Mas nós nunca vimos sequer um demônio com os nossos olhos. Vede, este é em verdade o pior mal que eles podem fazer a vocês. Eles estão aqui, agora, aqui neste lugar, aos milhares, mas tão dissimulados que vocês não os veem. Padre Bertoldo de Regensburg, Alemanha, século XII. O que a escrava e o vigário buscavam nessa encenação é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que levou essa população a se envolver de forma tão forte com essa encenação? Ou seja, porque parece que a coisa começou numa encenação dessas duas pessoas, a escrava e o padre, e no fim da história a gente já tinha uma cidade inteira acreditando e vivendo um caso de possessão demoníaca. O que permitiu isso? Bem, em primeiro lugar, havia um acordo, isso a gente percebe principalmente no processo que correu na Justiça Civil. Havia um comum acordo entre o padre e a escrava, no sentido de que, em troca seria da libertação da escrava, na qual isso vai envolver somas de dinheiro que estavam guardadas na casa da ex-patroa da escrava, que havia falecido, e que agora, segundo o padre, estava tomando o corpo da escrava, né? Então, a ex-patroa teria vindo sob a forma de diabo, se encarnado na escrava, né? Quer dizer, essa é a história que passa. Agora, por trás disso, tem esse acordo de que, se a escrava participasse dessa encenação, o padre estaria garantindo para ela a sua liberdade, né?
E, ao mesmo tempo, a gente percebe pelo processo que há casos, assim, entre não só o padre com a escrava, por exemplo, ele é acusado de ter dormido várias noites com ela, de ter se aproveitado da escrava. Então, a gente percebe todo um acordo sexual entre os dois também. E de outro lado, isso vai se apresentar perante a população como uma amostra, né, desse fenômeno que persistia ao nível da mentalidade coletiva. Quer dizer, aí entra muito a influência da Igreja Católica, que passava, né, isso já desde muitos séculos, um discurso onde a figura do diabo aparece como representante do mal. Essa figura do diabo tem forma, ela tem cor, ela tem movimento, né? Ela pode tomar conta do corpo das pessoas e, do ponto de vista de uma terapia, a própria Igreja Católica apresentava. Bom, qual seria a terapia? Seria a prática do exorcismo. Então, isso passa pelo discurso da Igreja Católica. E, do ponto de vista da população local, quer dizer, essa foi a comprovação, né? Ou seja, a apresentação de um fato que, para ele, só existia ao nível do imaginário e que, de repente, passou a se concretizar através dessa encenação entre a escrava e o padre José Maria Fernandes, né? Quer dizer, quando a gente vê uma população de cerca de quase 2.000 pessoas se concentrando na igreja realmente para rezar em conjunto, né, na tentativa de expulsar o demônio do corpo dessas pessoas, porque já não é mais uma escrava, mas tinha já 4, 5 pessoas tomadas pelo demônio, isso prova, né, que durante séculos a ideia e a imagem desse diabo persistiu na mentalidade do brasileiro, e eu acho que persiste até hoje. E, de outro lado, a gente percebe também que a imagem desse diabo, até hoje, ela coincide com uma imagem transmitida ainda pela Igreja Católica, né? Então, eu acho que o que a gente pode tirar desse exemplo é que a Igreja Católica, ela tem uma responsabilidade muito grande na perpetuação desse mito. De outro lado, esse mito persiste ao nível da mentalidade do brasileiro e ele se expressou através desse processo, que é um dos exemplos, acredito que existem outros. E, de outro lado, que a imagem desse diabo é a mesma ainda daquele diabo medieval, só que já adaptado à realidade brasileira. Um diabo brasileiro. Mas o que seria um diabo brasileiro? Fala o professor Carlos Roberto Nogueira, da Universidade de São Paulo. Eu sei de um trabalho seu chamado Diabo Cordial. Como é que você chegou a essa figura do diabo que você chama cordial? Existem dois diabos, digamos assim, no imaginário brasileiro. Existe esse diabo cristão, esse diabo, né, que vem pela doutrina católica e fundamentado, cristalizado, etc. Mas, de outro lado, no Brasil existe, como de resto existe na Península Ibérica também, a figura do que eu chamei o diabo cordial. Quer dizer, um diabo que é um diabo para ser enganado, ele é muito mais um companheiro do homem que sofre principalmente, e sofre com ele, né, e que qualquer homem mais esperto, o cordel está cheio de exemplos sobre isso. O Lampião é um caso que derrota o diabo aqui e ali no cordel. Ora, a explicação disso está numa conjunção de fatores que, de um lado, o próprio desenvolvimento na Península Ibérica do cristianismo, né, reprimiu muito mais o grupo cristão novo, né, os judeus conversos ou falsamente convertidos ao cristianismo. E as superstições menores, etc., né, foram sempre deixadas ou vistas com uma certa complacência e assim por diante. Então, mesmo em Portugal ou Espanha, nós temos essa figura de um diabo que em geral é coxo, ou tem a mão furada, porque ele nunca consegue agarrar nada, tudo lhe escapa das mãos, quer dizer, um diabo sempre logrado, etc. A segunda coisa seria, né, a própria, por falta de palavras, o próprio, né, sincretismo de religiosidades que ocorrem no Brasil. Ou seja, a religião africana, as religiões indígenas, elas não têm uma figura do mal. Mesmo o tal do Exu, que muita gente desavisadamente compara ao diabo, não tem nada a ver com o diabo. Ele tanto faz o bem quanto o mal, né? É uma entidade ambivalente.
como de resto são todas as entidades indígenas, na sua maioria, né? Ora, então, veja bem, é muito difícil, né, fazer vencer a ideia desse diabo terrível que campeava na Europa, aqui, onde as outras entidades são muito dúbias, né? Elas tanto podem agir para um lado quanto para o outro. E terceiro, a própria determinação da igreja. É preciso que se saiba que haviam várias recomendações dos papas ao início da colonização do Brasil, já que era muito difícil conseguir gente para vir ao Brasil, que isso aqui era a terra do terror, né, com mosquitos, pestes, florestas, índios canibais, onças e outras coisas mais. Era preciso que se houvesse um pouco de condescendência. E os papas diziam, inclusive, que no princípio muitas coisas devem ser dissimuladas e não castigadas. Isso, me parece, né, forma, digamos, o substrato para que se cria ou se desenvolva, de um lado, essa ideia que não é nada religiosa, desse diabo mais corriqueiro, mais cotidiano, né, mais amigo do homem. Inclusive que a gente vê na literatura popular, no cordel, né, que às vezes ele sofre junto com o homem. Nós temos vários casos, por exemplo, um versinho que eu até gostaria de citar, que diz assim: dizem que o Satanás botou um grande roçado e danou-se a trabalhar, que ficou todo suado, quase morria de fome e não tirou resultado. Quer dizer, esse diabo é o homem do campo, é o homem do campo que trabalha, né, sujeito ao mandonismo local dos coronéis, etc. E ao mesmo tempo o diabo aparece um espelho desse próprio homem. Amável senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe, o diabo não há. É o que eu digo se for. Existe o homem humano. Travessia.